Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de probabilidade para o ensino médio. Vocês vão descobrir que probabilidade é uma matéria totalmente diferente das outras que a gente já estudou, como trigonometria, logaritmos, funções. Aqui você não precisa saber nada disso, você não precisa nem saber fazer gráfico. Você só precisa saber somar, dividir e multiplicar. Mais nada. Com isso você resolve todos os problemas que a gente precisa de probabilidade. Diferente de trigonometria, que eu precisava saber equação de segundo grau, por exemplo, tinha que fazer análise em ciclo, aqui você não precisa de nada. É um modo diferente de pensar e é um modo diferente de fazer os exercícios. Você só precisa saber o basicão mesmo, básico do básico. Você não precisa saber nada além disso. E é uma ciência legal porque a gente consegue aplicar em várias coisas que a gente faz na vida e daqui para frente pode ser que vocês comecem a pensar de forma probabilística a vida de vocês. Vou pensar o que é melhor, o que é pior, analisar probabilidades, fazer análise de caso. Né? E a gente faz muito isso, às vezes sem saber, na própria vida da gente. A gente estima as coisas, estima resultados que podem acontecer e, no entanto, existe toda uma ciência bem feita, bem colocada para estudar probabilidades. E nessa aula aqui vocês vão ter a primeira sementinha que é plantada para entender essa teoria. Para nós estudarmos, então, probabilidade, nós precisamos ter noção do que são experimentos. Experimentos são ações humanas que podem ser repetidas e que a gente busca conhecer um resultado dessas ações. Existem dois tipos de experimentos. Os experimentos determinísticos e os experimentos aleatórios. Nos experimentos determinísticos, normalmente vocês fazem isso em química. Vocês misturam dois reagentes e querem saber o que vai acontecer no resultado da mistura desses dois reagentes. Se você misturar um ácido com uma base, vai dar um sal e a água. Você não pode obter outra coisa. Tá? Então, você conhece o resultado. Mas você quer ver quais são características desse experimento. Normalmente características físicas, ali calor que é produzido, ou qualquer outra coisa. Tá? Nós não estamos preocupados com esse tipo de experimento. Nós estamos preocupados com os experimentos chamados experimentos aleatórios. Os experimentos aleatórios são experimentos que a gente conhece os resultados, mas podem acontecer qualquer um desses resultados, mesmo que eu repita as condições iniciais. Vou dar um exemplo para você. Quando você lança um dado na mesa, você tem aqui 6 resultados possíveis. As faces para cima de 1 a 6. Qual que vai cair? Você não sabe dizer. Um outro exemplo, quando você joga uma moeda para cima, você tem 2 opções, pode cair cara ou coroa. Qual das duas vai acontecer? Você não sabe dizer. Simples assim. Nesse caso, você tem um experimento aleatório. Você não sabe o resultado, mas você conhece os resultados possíveis. São esses aí que a gente está com interesse. Tá? O nosso interesse vai ser descobrir como esses resultados se repetem ao longo do tempo se eu fizesse experimentos várias vezes. Então, se eu, por exemplo, jogar uma moeda para cima 1000 vezes, eu quero saber quantas vezes cai cara e quantas vezes cai coroa. Se eu jogar um dado 1000 vezes, eu quero saber quantas vezes vai cair a face 3, por exemplo. Aí é que está o interesse da probabilidade. É você buscar em experimentos em que eu tenho mais de uma possibilidade, quais são a frequência de ocorrência de um dado resultado que eu estou esperando. Aqui que a gente vai se fixar para estudar a probabilidade. Vamos agora, então, para as definições que são importantes para a gente. A primeira, o que é um experimento aleatório? Vamos escrever isso direitinho aqui. Então, experimento aleatório aqui, é o experimento que não há certeza do resultado. Como eu falei para você, os exemplos que a gente tem vão ser lançar uma moeda e obter cara, lançar um dado e obter uma face. Por exemplo, aqui a face 5 voltada para cima. Então, aqui que está o nosso interesse. Eu quero saber quantas vezes eu vou obter a face 5 se eu jogar esse dado 1000 vezes na mesa. Ou, claro que eu não vou ter esse resultado exato, mas eu vou ter resultados próximos. A frequência de ocorrência da face 5 vai ser próxima de um resultado teórico que a gente vai obter. Tá? Em contraponto ao experimento determinístico, como eu coloquei para vocês. São os experimentos em que há certeza do resultado. Então aqui as ideias que a gente tem para dar exemplo são água aquecida entrando em ebulição. 100 graus Celsius, temperatura normal, água pura. Então, a partir de 100 graus Celsius, se eu continuar cedendo calor para a água, ela vai entrar em ebulição. Outro exemplo é a velocidade atingida por um corpo em queda livre.
Ah, professor, mas pode ter vento. Então vamos botar no vácuo. Aí você não tem. Você vai repetir esse experimento 10, 20 vezes e você tende a encontrar a mesma velocidade. Quando ele está do alto de um, sei lá, de um platôzinho até o chão. Você faz isso 100 vezes, pode ter alguma diferença ali da velocidade por causa do operador que largou com um segundo a mais, um segundo a menos, um milésimos a mais ou menos. Mas considerando esses fatores, a velocidade do corpo quando ele toca o solo vai ser sempre igual. Então esses são experimentos determinísticos. Experimentos só há um resultado possível. E os aleatórios, você tem vários resultados possíveis, mas você deve conhecer esses resultados. Para estudar então probabilidade, a gente vai precisar de outros elementos. A gente viu que é um experimento, agora a gente vai estudar o que é um espaço amostral. Espaço amostral vai ser exatamente o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. O espaço amostral também recebe o nome de conjunto dos casos totais. Normalmente a gente fala conjunto dos casos totais quando a gente está resolvendo problemas, tá? Para não ficar repetindo toda hora espaço amostral. Então aqui vamos para alguns espaços amostrais aqui. Se eu lançar uma moeda, quais são as opções que eu tenho? Cara, coroa. Tá? Então esse é o espaço amostral do experimento lançar uma moeda na mesa. Lançar um dado na mesa, quais são as opções que eu tenho de resultado? De 1 até 6. Esse é o espaço amostral do experimento lançamento de um dado. Uma vez conhecido o espaço amostral do experimento, a gente normalmente quer saber a frequência de ocorrência de um determinado resultado. Então, eu quero saber, por exemplo, se eu jogar 50 vezes o dado, quantas vezes vai cair face 5? Esse é um exemplo. Isso que eu disse para vocês, cair face 5, é um evento. Então, o evento vai ser um subconjunto do espaço amostral, ou seja, agora tem que saber a teoria dos conjuntos. Então, vai ser um subconjunto, vai ser um conjunto formado dentro do espaço amostral que é de meu interesse. Então, aqui, por exemplo, pode ser caiu a face 5 no dado. Esse vai ser um evento. Um outro exemplo é cair face par no dado. Então, a gente tem aqui as possibilidades de 2, 4 e 6 no dado. Um outro possível, se eu estiver lançando uma moeda, eu obter cara ou obter coroa. Então, obter cara é um evento. Porque dentro do espaço amostral eu tenho duas possibilidades, cara ou coroa. Mas agora, eu quero somente um desses resultados, que é coroa. Coroa vai ser um evento. Então, esses nomes a gente utiliza muito, então é importante que você se acostume. Uma vez que nós sabemos o que é um evento e o que é um espaço amostral, eu consigo definir para vocês o que é a probabilidade de ocorrência de um evento. A probabilidade de um evento ocorrer é dada pelo número dos casos favoráveis, que são os casos que eu quero estudar, são os eventos que eu quero estudar, dividido pelo total de casos possíveis. Então vai ser o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Isso vai nos dar o que é a probabilidade desse evento ocorrer. Vamos dar alguns exemplos aqui de probabilidade. Sair par no lançamento de um dado. Então vamos analisar aqui. Então no lançamento de um dado, nós temos aqui o espaço amostral dado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. O espaço amostral tem o símbolo ômega. Aí eu vou colocar aqui quais são as faces possíveis. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu quero, o meu evento vai ser sair par. Então, qual é o meu evento? Na verdade, é o conjunto formado por esses elementos aqui, 2, 4 e 6. Agora, me digam, por favor, qual é o número de elementos do meu evento, no caso é 3, e qual é o número de elementos do meu espaço amostral? É 6. Então, a probabilidade do evento ocorrer, geralmente a gente escreve assim, P de E, ou então prob de E, significa a probabilidade do evento é. Isso aqui vai ficar igual a 3, que é o número de elementos do evento, dividido pelo 6, que é o número de elementos do espaço amostral, que vai ficar 1 sobre 2. Se você quiser, também pode escrever 0,5. Não acho muito bom escrever na forma decimal, mas não é proibido. Você pode utilizar. Tá? Agora, um mais simples até do que esse, vai ser sair cara no lançamento de uma moeda. Qual vai ser o espaço amostral do lançamento de uma moeda? É um espaço amostral bem simples. É dado por cara. Geralmente a gente coloca cara como K e coroa como C. Aqui eu já posso tirar direto qual é o número de elementos do meu espaço amostral. Eu posso dizer para você que é 2. Agora eu quero sair cara no lançamento. Então, meu evento vai ser dado
por um conjunto unitário, dado só por cara. O número de elementos do evento vai ficar 1, né? Então, qual é a probabilidade do evento E ocorrer? Vai ser o número de elementos de E dividido pelo número de elementos do espaço amostral. 1 sobre 2. E isso aqui dá 0,5. Então, sair par num dado ou sair cara numa moeda tem a mesma probabilidade. Isso aqui significa o quê? Normalmente, a gente trabalha com os resultados em percentuais. As pessoas costumam entender melhor percentuais do que números entre 0 e 1. Só para você saber o que significa porcento. Cento é uma maneira antiga de dizer 100. Quando, muitas vezes, a minha avó falava muito isso. Eu vou comprar 100 de docinhos para a festa. Eu acho que até algumas pessoas até hoje falam isso. É uma forma antiga de dizer, eu vou comprar 100 docinhos para a festa. Então, porcento, na verdade, quer dizer por 100. Esse por 100 tem um sentido de dividido por 100. Então, quando eu falo aqui 3%, isso aqui é simplesmente 3 por 100. Professor, de onde vem esse símbolozinho aqui, por cento? É simplesmente uma maneira preguiçosa de escrever 3 sobre 100. Olha, observa aqui, 3 sobre 100, eu pego a barra e não escrevo 1. Aí alguém, por algum motivo, escreveu o 0 aqui e o outro 0 embaixo. Se eu quiser, por exemplo, 3 por 1000, isso existe também, vai ser esse caso aqui, é só você botar outro zerinho aqui. Então, isso aqui significa 3 por 1000. Então, quando eu falo aqui 10% de alguma coisa, é simplesmente essa coisa multiplicado por 10 dividido por 100. Então, se eu quero saber quanto é que é 10% de 30, vamos fazer isso aqui. Quanto é que vai ser 10% de 30? Então, vai ficar 30 vezes 10%. É isso aqui, mais nada. Aí você pode agora fazer essa conta aqui. Corta esse com esse. Então, a gente vai ficar 30 sobre 10. Posso cortar esse com esse? 30 sobre 10 vai ficar igual a 3. Então, 10% de 30 é 3. É simples assim. Não tem segredo. E as pessoas se enrolam muito com porcentagem. Então, se eu quiser alguma coisa por porcentagem, é só lembrar que 1 é igual a 100 sobre 100. E isso aqui vai ficar igual a 100%. Então, se eu encontrei como resultado de uma probabilidade que a gente fez antes, probabilidade de E é igual a 0,5. Como é que você passa isso aqui para porcentagem? É muito simples. É só você pegar 0,5, multiplicar por 100 e dividir por 100. Só que eu só divido por 100 usando o símbolo de percent. Só isso. Aí 0,5 vezes 100 dá 50. Então, 0,5 equivale a 50%. Simples assim. Não tem segredo. Tá? Então, você pode fazer as contas, porcentagem, só divide por 100. Aí você vai colocar o percent, o símbolo de percentagem, e faz a conta de cima multiplicada por 100. Só isso. Então, 0,0235. Isso aqui equivale a quê? É mesmo em percentagem. É só você fazer 0,0235 vezes 100%, que é 1. Então, botar vezes 100 dividido por 100. E isso aqui, como é que vai ficar a conta de cima? É só andar a vírgula 2 casas para lá, 2,35%. É só isso aqui, é simples assim. Tá? Então você não precisa ter medo de percentagem. Percentagem é só uma maneira de dizer alguma coisa dividido por 100. Só isso. Tá? Acredita em mim, é só isso. Claro, há contas que a gente precisa fazer a mais às vezes para variação percentual. Mas não é o foco aqui do nosso curso. Se você quiser saber alguma coisa assim, procura algum videozinho ali de variação percentual na internet, que aí você vai aprimorar os seus conhecimentos nessa área. Nosso objetivo aqui é probabilidade somente. Então a gente tem que saber passar um número entre 0 e 1 para percentagem. Somente isso. Eu vou dar um experimento aqui para vocês e vou pedir alguns eventos e a probabilidade desses eventos. Então vamos lá. Para o lançamento de um dado, determine o espaço amostral e os seguintes eventos e as respectivas probabilidades. 1 cair face par. Então, se lembrar aqui, qual é no lançamento de um dado, qual é o espaço amostral? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a gente tem aqui também o número de elementos do espaço amostral igual a 6. Ótimo. Meu primeiro evento, eu vou colocar aqui, é cair face par. Como é que a gente vai
escrever esse evento. Eu vou colocar E1, a face par é 2, 4, 6. Como o número de elementos de E1 vai ficar igual a 3, a probabilidade de E1 vai ficar igual a 3 sobre o número de elementos do espaço amostral, que é 6, que é igual a 1 sobre 2. Posso botar 0,5 ou 50%. Eu prefiro trabalhar como fração, mas você já sabe que você pode transformar. No meu segundo, aqui vai ser cair face ímpar. Como é que vai ficar o E2 aqui? Vai ficar igual a 1, 3, 5. Qual é o número de elementos aqui do E2? Vai ficar 3 também. Então a probabilidade do E2 vai ficar igualzinho ao anterior. Vai ficar 3 sobre 6, que é 1 sobre 2 também. Então a probabilidade num dado de cair face par ou face ímpar é a mesma. Qual é o significado disso? Se eu repetir esse experimento muitas vezes, sei lá, 10.000 vezes, eu devo cair mais ou menos a metade, com uma variação muito pequena, de pares e de ímpares. Então, eu não devo encontrar um resultado muito diferente disso. Na prática, isso é exato? Não, não é. Já teve gente que jogou a moeda para cima milhares de vezes para verificar isso. Não é 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa. Mas é muito próximo. Tá? Claro, mudando a moeda, como vai ter as moedas têm gravuras diferentes, então vai ficar mais pesada de um lado que o outro. Então faz com que um lado caia com mais chance do que o outro. Mas aqui a gente está considerando condições teóricas ideais. Se a moeda fosse perfeitinha, aí sim, nós deveríamos encontrar um número muito próximo de 0,5 caindo cara e 0,5 caindo coroa. Mas as moedas não são perfeitas. Mas se fossem, o resultado teria que ser muito próximo disso aqui. Aqui no nosso terceiro evento seria cair número primo. Quais são os números primos que a gente tem? Entre 1 e 6. Eu tenho 2, que é o número primo. O que é o número primo, vocês lembram? É um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então nós vamos ter o 1, por definição, não é primo. Então nós vamos ter o 2, o 3 e o 5 como números primos. Então qual é o número de elementos do E3? É igual a 3 e a probabilidade de cair o E3 vai ficar 3 sobre 6 também. Professor, posso deixar só 3 sobre 6? Você pode. Mas você sabe que dá para simplificar essa fração. O nosso E4 aqui é cair face com um número múltiplo de 3. Quais são os números múltiplos de 3? Entre 1 e 6. O que é um número múltiplo de outro? Por exemplo, quais são os números múltiplos de 5? É o 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, etc. Ou seja, o número 5 vezes k, onde esse k é um número natural. Qualquer natural aqui eu posso colocar. K pertence aos naturais. Aí nós vamos encontrar os múltiplos, no caso aqui de 5, que é 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. Então, sabendo isso, quais são os números que são múltiplos de 3? Vamos tentar colocar aqui. Vão ser o 3 vezes 1, que é o 3, o 3 vezes 2, que é o 6. Acabou. Então, o número de elementos do meu evento é 2. Então, deixa eu anotar isso aqui. Então, a probabilidade de cair o evento 4, a probabilidade de cair número primo vai ficar 2 sobre 6, igual a 1 sobre 3. Qual é o meu quinto aqui, o quinto evento? Cair face 2 ou 6. Aqui eu já estou dizendo para você de cara qual é o teu evento. É cair a face 2 ou 6. Ora, o número de elementos do evento 5 vai ser 2, já está dado aqui, né? Então a probabilidade do E5 vai ficar exatamente igual à probabilidade que a gente tinha antes, que é 2 sobre 6, igual a 1 sobre 3. Tá? Então esse aqui é o alicerce do que é a probabilidade. Eu tenho que conseguir dizer quais são os resultados possíveis e eu quero descobrir quantas vezes esses resultados possíveis ocorrem quando eu faço milhares de experimentos desse. Então, a gente mais ou menos sabe como é que vai ser esse resultado se a gente fizer na prática. Esse aqui é o resultado teórico desses experimentos. Vamos para mais um exemplo para a gente entender melhor a nossa teoria de probabilidade. Vamos lá. Supondo que numa caixa há 2 bolas brancas e 3 pretas, retirando-se aleatoriamente uma bola,
determine a probabilidade que seja retirada. Uma bola branca, uma bola preta. Vamos pensar nessa caixa aqui. Ó. Vou colocar uma caixa para você. Você vai tirar aleatoriamente as bolinhas dessa caixa. E nós vamos ter aqui duas bolas brancas. Então vou chamar a bola B1. E aqui a bola B2. Tá? Eu tenho duas bolas brancas e três pretas. Então vou chamar aqui a bola P1, a bola P2 e a bola P3. Eu tenho ao todo 5 bolas e quero retirar uma bola. Vou perguntar para você, então, qual é o nosso espaço amostral. Eu estou retirando uma bola. Então pode ser a bola B1, a bola B2, a bola P1, a bola P2 e a bola P3. Esse aqui é o nosso espaço amostral. Qual é o número de elementos do nosso espaço amostral? É igual a 5. Legal, agora vamos analisar os eventos. Meu primeiro evento, que é sair bola branca. Quais são os elementos desse evento? Eu tenho, posso sair a bola 1 e a bola 2. Qual é o número de elementos do evento? É igual a 2. Acho que agora você sabe a resposta. Qual é a probabilidade de cair evento 1, que é o cair branca? Vai ficar igual a 2 sobre 5. Agora eu quero uma bola preta. O nosso evento 2 vai ser sair uma bola preta. Qual é esse evento? Vai ser cair preta 1, preta 2, preta 3. Qual é o número de elementos do meu... Qual é o número de elementos do meu evento? Vai ficar igual a 3. Qual é a probabilidade? Do E2 vai ser o número de elementos do evento, que é 3, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é 5. Eu posso parar aqui, professor? Pode, não tem problema. Se quiser também escrever aqui 0,4 para o primeiro, se quiser escrever aqui 0,6 para o segundo, pode. Professor, eu prefiro escrever 40%. Escreve aí então. E nesse aqui eu prefiro escrever 60%. Não tem problema. A maioria das pessoas entendem melhor escrever 60% do que escrever o resultado na forma 0,4 ou na forma de fração. Se você é assim também, você está na maioria das pessoas. Não se preocupe com isso, você é normal. Então, pessoal, a gente até agora estudou eventos que não eram compostos por outros eventos. Ué, como assim, professor? Não entendi direito. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui que você vai entender. Olha só. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter um número ímpar ou um número primo? Observa aqui que eu tenho que analisar com calma, que eu tenho dois eventos e eu vou fazer a união desses dois eventos. Vamos colocar lá. Eu estou fazendo o lançamento de um dado, então esse é o meu experimento, e eu quero saber a probabilidade de obter um ímpar ou um número primo. Vamos colocar aqui o E1, obter número ímpar. Ora, quais são os números ímpares que eu tenho? O meu E1 vai ser composto por 1, 3, 5. Tá? O meu E2 vai ser obter número primo. Então vamos lembrar os números primos, né? São 2, o 3 e o 5. O número 2 é o único primo par que existe. Todos os outros números vão ser divisíveis, todos os outros números pares, obviamente, vão ser divisíveis por 2. Então aqui, vamos dar uma analisada agora. O que eu quero... Agora vamos ler de novo aqui a pergunta. Qual é a probabilidade de obter ímpar ou número primo? Então, se eu quero ímpar ou número primo, eu vou querer a união desses dois conjuntos. Nós podíamos ilustrar esse problema aqui com um diagrama de Venn. Vamos botar aqui duas bolinhas. Ó. Aqui vai simbolizar o meu conjunto é 1 e aqui o meu conjunto é 2. Quais são os números que são ao mesmo tempo ímpares e primos? Você tem aqui o 3, vou colocar ele aqui, ele é ímpar e primo ao mesmo tempo. Eu tenho 5, está nos dois conjuntos. Esses dois números, 3 e 5, são ímpares e primos ao mesmo tempo. Qual é o número que é ímpar que não é primo? É o 1. Vou colocar aqui. Agora, qual é o número primo que não é ímpar? É só o 2. Vou colocar ele aqui. Então a gente poderia ilustrar os eventos considerando aqui os diagramas de Venn. Não teria problema. Como é que fica E1 união com E2? Vai ficar aqui 1, 2, 3 e 5. Como eu estou pedindo aqui, qual é a probabilidade de se obter um número ímpar ou um número primo? O que a gente está pedindo
é a probabilidade de E1 união com E2. E isso aqui vai ficar igual ao número de elementos de E1 união com E2 dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que a gente sabe que é 6. Então, nós vamos ter aqui o número de elementos de E1 união com E2 vai ficar 4 dividido por 6, que é igual a 2 sobre 3. Se por acaso tivesse sido feita a pergunta no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de se obter um número ímpar e número primo? Quais são os números ímpares e primos? São só o 3 e o 5. Correto? Então, qual seria a probabilidade de obter número ímpar e primo? Então, a probabilidade, chamar isso aqui de A3, né, vai ficar igual a 2 sobre 6, que é igual a 1 sobre 3. Observe a diferença de estar fazendo uma questão com ou e e. Quando eu falo ou, eu estou falando união de conjuntos. Quando eu estou falando e, eu estou falando interseção de conjuntos. Isso aqui que a gente estudou, na verdade, tem um nome. O nome é princípio da inclusão e exclusão. O princípio diz o seguinte: o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Será que isso aqui vai funcionar no que a gente está escrevendo? Acho que sim. Ó. Dá uma olhadinha. Eu vou querer ali, número de elementos de A. No caso aqui, o A, vamos colocar aqui a 1, né? Para a gente não ficar igual ao outro. E1 união com E2 vai ficar igual ao número de elementos do E1, que é 3. A gente tem só olhar para cá. Mais o número de elementos do E2, que é 3 também. Aí vou colocar agora o número de elementos da interseção. Na interseção, qual é a interseção que eu tenho? Eu tenho o 3 e o 5. Então aqui eu tenho 2. 3 com 3, 6. Menos 2, 4. Então aqui a gente coincide com o valor aqui que a gente tinha calculado antes. Tá? Para E1 união com E2. Acho que deu para ilustrar, né? O que significa aqui quando a gente tem um evento que é dado pela união ou interseção de dois outros eventos. Vamos dar uma olhadinha para outro exemplo aqui para sedimentar melhor essa ideia aqui que está por trás. Num grupo de 200 pessoas, 160 tem sangue com RH positivo, 100 tem sangue tipo O e 80 tem RH positivo e sangue tipo O. Uma pessoa é selecionada ao acaso. Qual é a probabilidade de 1. Seu sangue ter RH positivo? Bom, a gente vai ter que desenhar aqui uma ilustração do diagrama de Venn. Posso fazer assim. Ó. Esse aqui vai ser o meu universo de pessoas e nós vamos trabalhar aqui com dois conjuntos. Eu vou colocar aqui o RH positivo e eu vou colocar aqui o sangue tipo O. Agora vamos nas informações. Ele fala aqui que o grupo tem 200 pessoas, então aqui fora, na verdade, eu tenho 200 no total. 160 tem fator RH positivo, então nessa bolinha aqui toda tem que ter 160. 100 tem sangue tipo O e 80, que está aqui no meio, tem o sangue tipo O e RH positivo. E agora vamos voltar aqui para os dados para a gente conseguir enxergar melhor. Quantas pessoas têm RH positivo? Ele fala em 160. Mais 80 tem tipo O, então eu tenho 80 pessoas que não são tipo O, mas que têm RH positivo. Agora, sangue tipo O, ele falou para mim que tem 100 pessoas do tipo O. Então, como 80 tem RH positivo, aqui vai haver 20 pessoas com RH negativo. Ao total tem que 80 com 80, 160 com 20, a gente vai ter 180. Então eu tenho 20 pessoas fora daqui que não tem sangue O, nem tem RH positivo. E agora a gente conhece melhor a nossa população. Com isso aqui, vamos às perguntas. Qual é a probabilidade de seu sangue ter RH positivo? Vamos botar aqui na questão A. Só lembrando que probabilidade vai ser o número de casos favoráveis do total de casos. Então a gente vai aqui, eu vou chamar isso aqui de E1, a probabilidade de E1 vai ficar, quantas pessoas têm RH positivo? Na verdade, eu tenho 160 casos, de um total de 200. Para ficar fácil aqui, você deve estar observando que isso aqui vai ficar 80 sobre 100, então eu posso botar 80%. Se você gosta de percentagem, eu vou te ajudar aqui com isso.
Agora ele fala aqui, agora qual é a probabilidade, que eu vou chamar de E2, de a pessoa não ser do tipo O? Ora, você deve estar observando aqui, há 100 pessoas do tipo O. Eu tenho 200. Então há 100 pessoas que não são do tipo O, né? Estão fora aqui dessa bolinha. Então, nós temos aqui que a probabilidade de E2 vai ficar igual a 100 sobre 200. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 dividido por 2, vai ficar 0,5. E se você preferir, multiplica por 100 e usa o sinal de percent, então vai ficar 50%. Vamos ver aqui o C. Seu sangue ter fator RH positivo ou ser do tipo O. Agora a gente está fazendo a união. Observa que na união eu vou ter 180 pessoas, porque 20 não são tipo O nem RH positivo. Então ele está pedindo aqui união, a probabilidade aqui do E3 vai ficar igual a 180 dividido por 200. Se eu fizer essa conta aqui, vai ficar 9 sobre 10, ou se eu preferir 90 sobre 100, que vai ficar 90%. Então, deve-se ter cuidado que quando a gente está trabalhando com probabilidade, a gente está fazendo uma análise de conjuntos. Toda a teoria de conjuntos continua válida, então você pode utilizar sem medo a teoria de conjuntos. A gente já está em condição, nesse instante, de tirar as propriedades que tem do cálculo de probabilidade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa é essa: a probabilidade de um evento ocorrer vai estar sempre entre 0 e 1. Eu não tenho como ter um evento com mais de 100% de chance de ocorrer. No máximo ele é 100% de chance de ocorrer. E há eventos que têm 0 chance de ocorrer. Vou dar um exemplo para você. Qual é a probabilidade de, no lançamento de um dado, chegar a 7? A probabilidade é 0. Por que a probabilidade é 0? Nem tem 7 na face, então é um evento impossível esse. Né? Então eu não posso chegar ali e dizer que tem probabilidade negativa, nem que tem probabilidade acima de 1. Que é o 100%. Talvez você entenda melhor a forma de percentagem. Aí agora, analise os exemplos que a gente utilizou antes. Aí você consegue entender melhor. Se dois eventos são disjuntos, em teoria de probabilidades a gente não costuma utilizar o termo disjunto. A gente costuma utilizar o termo mutuamente exclusivos. É só um nome pomposo para dizer que eles são disjuntos. Mas vocês não vão ver eventos disjuntos em livros. Vai ser sempre eventos mutuamente exclusivos. Né? Se você tem dois eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade de ocorrer esses eventos é igual à soma das probabilidades de cada evento independente. Então, por exemplo, a gente viu aqui, no lançamento de um dado, a probabilidade de cair par é igual a 1 sobre 2. A probabilidade de cair ímpar é igual a 1 sobre 2. Se eu quiser saber a probabilidade de cair par ou cair ímpar, é só você somar as probabilidades. Se eu quiser aqui a união da probabilidade do par e ímpar, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 é igual a 1. Tá? E, mais ainda, se um espaço amostral tiver, se ele for dividido somente em conjuntos mutuamente exclusivos, a soma dessas probabilidades dá 1. É o que ocorre aqui no lançamento do dado par e dado ímpar. Como você tem um espaço amostral aqui dado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos tirar aqui os pares. Esses aqui são os pares. Eu vou tirar os ímpares aqui, vou botar em roxo. Então aqui são os ímpares. Eu tenho dois conjuntos disjuntos. Quais são os conjuntos aqui que eu tenho? Então eu tenho um conjunto 1, 3, 5 e o conjunto 2, 4 e 6. Tá? A união desses conjuntos gera o espaço amostral todos e eles não têm nenhum elemento em comum. A gente diz que esses conjuntos formam uma partição do espaço amostral. É quando eu não tenho elementos em comum e a união deles gera o conjunto todo. Tá? Nesse caso, a soma das probabilidades vai ser sempre igual a 1. Eu podia ter uma partição aqui entre o espaço amostral aqui do lançamento do dado, dividido em conjuntos diferentes. Por exemplo, eu posso colocar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
tem par ímpar, né? Eu vou dividir um conjunto aqui com 5 e 6. Esse aqui vai ser o meu conjunto, é 1. Eu vou colocar o 1 e o 3 aqui formando conjunto, é 2. E vou botar o 3 e o 4 formando aqui, o 2 e o 4, desculpa, formando aqui o conjunto, é 3. Se você observar bem, eles são disjuntos, eu não tenho elementos em comum entre o E1, E2 e E3, e a união deles forma o espaço amostral. Então a probabilidade de cada um somado vai ser igual a 1. Ou seja, eu não tenho como fugir daqui. Eu posso dizer para você, com toda certeza, que a probabilidade de ocorrer o E1, união com o E2, união com o E3, é igual a probabilidade do E1 mais a probabilidade do E2 mais a probabilidade do E3. E como eles são eventos mutuamente exclusivos e a união deles gera o espaço amostral, isso aqui tem obrigatoriamente que dar 1. Tá? Essa então é a terceira propriedade do cálculo de probabilidades. Até agora nós estudamos casos distintos, mas com espaços amostrais cujos elementos só tinham um dado. Pode parecer meio esquisito isso que eu estou falando. Mas veja bem, eu tinha ali um espaço amostral, era o lançamento de um dado, era o lançamento de uma moeda, sempre alguma coisa assim. E aí o que nós fizemos? Nós separamos os eventos e dentro desses eventos nós podíamos ter alguma operação entre eles. Então a gente já podia ter uma operação de união entre eventos, uma operação de interseção entre eventos. Vamos dar uma olhadinha agora em espaços amostrais de experimentos que são um pouquinho mais complexos. Antes eu fazia o quê? Lançava o dado uma vez. Agora a gente vai lançar, por exemplo, o dado 2 vezes. E vamos ver como é que nós podemos montar o espaço amostral desses experimentos e como é que a gente faz as contas com eles. Pode piorar a situação? Ter espaços amostrais mais complexos e ainda ter que fazer alguma operação entre os eventos? Sim, pode. Mas o objetivo maior aqui da aula da gente em vídeo vai ser conseguir entender qual é o princípio que vai ser utilizado para fazer essas contas, para entender os problemas. Então vamos dar uma olhadinha agora em espaço amostrais com elementos complexos. Nesse caso, os elementos do espaço amostral vão ser formados por ênuplas. O que é uma ênupla? Vocês conhecem uma dupla, que é o par ordenado. Você coloca o ponto A como sendo, por exemplo, 1, 2. Isso aqui é uma dupla. Uma ênupla é colocar, em vez de 2 elementos aqui, N elementos. Então seria alguma coisa assim, botar um P igual a 1, 2, 5, aí vou andando aqui até, 200. E você aqui dentro, você vai ter aqui N dados. Então isso aqui vai ser dado por uma ênupla. Se escreve N-upla. Dá uma olhadinha na definição para a gente ter isso melhor. Então, aqui, a gente tem aqui espaço amostrais com elementos complexos. Espaço amostral de elemento pode ter como elementos ênuplas. Ou seja, cada elemento do espaço amostral pode ser formado por N subelementos, como 1, 2, 6. Tá, onde é que isso vai aparecer exatamente? Vamos para esse exemplo aqui que você vai entender. Para o lançamento simultâneo de 2 dados, determine o espaço amostral, o evento soma das faces igual a 7 e a probabilidade deste evento ocorrer. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que isso aqui funciona. Quando eu tenho o lançamento de um dado, eu simplesmente tinha esse espaço amostral aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse aqui é o lançamento de um dado. Mas agora, você pode observar que eu tenho o lançamento simultâneo de 2 dados. Então eu vou ter que usar uma ênupla. Porque cada vez que eu faço esse experimento, eu obtenho um resultado para cada dado. Então agora, como é que vai ser o meu novo espaço amostral? E vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer. A gente vai ter o 1, 1. O que significa isso? No dado 1 caiu 1, no dado 2 caiu 1. Eu tenho aqui 1, 2, tenho 1, 3. Isso aqui vai continuar até o 1, 6. Significa que no primeiro dado caiu 1, no último aqui 1, no segundo dado caiu 6. Isso aqui vai continuar, obviamente. Então a gente vai ter 2, 1, 2, 2, até 2, 6. 3, 1, aí a gente vai caminhando aqui até o 6, 1,
o 6, 2 até o 6, 6. Quantos elementos tem aqui nesse espaço amostral? Você deve estar verificando que eu tenho 6 formas de escrever aqui o resultado do primeiro dado e 6 do segundo. E a gente vai ter ao todo o número de elementos do espaço amostral como sendo 6 vezes 6, que dá 36. Então, tem 36 formas de obter um resultado com 2 dados. Agora, vamos dar uma olhada no evento que ele está pedindo. Ele está pedindo o evento é a soma das faces igual a 7. Como é que eu tenho a soma das faces sendo igual a 7? Eu tenho primeiro 1, 6. Essa é uma possibilidade. Que 1 mais 6 dá 7. Depois eu tenho 2, 5. Depois eu tenho 3, 4. 5, 2. E 6, 1. Eu não tenho mais possibilidades além destas. Então, qual é o número de elementos agora do meu evento? Vai ser igual a 6 possibilidades. Então, qual é a probabilidade de eu ter aqui soma igual a 7? Então, a probabilidade aqui do evento vai ser o número de casos favoráveis, que no caso são 6, dividido pelos casos totais, que são 36. Então, aqui eu tenho 1 sobre 6. Observe que isso aqui dá uma dízima periódica, então não me preocupo aqui em colocar em percentual. Acho que você já tem condições de se acostumar em trabalhar com fração. Tá? Então esse aqui vai ser um espaço amostral agora, cujos elementos são duplas. É um tipo de ênupla, só que com n igual a 2. Eu podia ter aqui uma tripla, aí vai ser o n igual a 3, e assim sucessivamente, quádrupla, etc. Tá? Então, de forma geral, a gente fala ênupla e se escreve dessa maneira, n-upla. Vamos para mais um exemplo aqui para a gente se situar melhor. Ele coloca aqui para mim, numa caixa há 2 bolas brancas e 3 bolas pretas. Retirando aleatoriamente 2 bolas simultaneamente, determine a probabilidade que sejam retiradas 2 bolas brancas, 2 bolas pretas, uma bola branca e uma bola preta. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está esse problema. Eu tenho aqui uma caixa, basicamente é isso aqui. E a gente já fez um parecido, né? E a gente vai ter aqui 2 bolas brancas e 3 pretas. Então vou ter B1, B2 dentro dessa caixa. E aqui as bolas pretas, que é P1, P2 e P3. Nós temos aqui, então, 2 bolas brancas e 3 bolas pretas. Agora, o que é a diferença do problema anterior? É que eu vou fazer a retirada de 2 bolas simultaneamente. Então, como é que vai ficar o meu espaço amostral? Esse espaço amostral tem que ficar claro na sua mente. Vai ser, eu posso vir com uma bola branca e uma bola preta. Então, tem aqui B1, P1. Eu tenho aqui B1, P2. Matei aqui, agora, usando B1, P3, matei todos os casos que podem cair a bola branca 1. Eu tenho também aqui, agora, B2, B1. Eu tenho B2, P2. E eu tenho B2, P3. Tá, isso aqui mata todo o meu espaço amostral? Não, ainda falta. Eu posso ter, eu matei todas com a branca. Agora, eu vou matar todas que tem só preto. Eu tenho P1, preto 1, preto 2. E a bola preto 1, preto 3. Eu tenho também P2, P3. Eu tenho outra maneira ainda de obter resultado? Na verdade, tenho. Eu peguei primeiro branca com as pretas, aí depois peguei preta com a preta, falta branca com a preta. Então eu tenho também aqui a B1 e a bola B2 vindo no resultado de experimento. Qual é o número de elementos do espaço amostral? Aí você está percebendo, são 10, né? O número de elementos do espaço amostral é igual a 10. Legal. Agora, o que ele pede para mim? Qual é a probabilidade de virem 2 bolas brancas? Então, o meu primeiro espaço amostral aqui vai ser dado por 2 bolas brancas. Quantas possibilidades eu tenho? Eu só tenho uma, né? Eu só tenho a possibilidade de vir o B1 e o B2. O número de elementos do evento vai ficar igual a 1. Então, qual é a probabilidade do evento 1 ocorrer? Vai ficar igual a 1
sobre 10. Agora eu quero que venha 2 bolas pretas. Como é que vai ficar o E2 agora? Vai ser fácil perceber, né? Vai ficar o P1, P2, P1, P3 ou P2, P3. Coloca aqui. P1, P2, P1, P3. Eu também posso ter P2, P3. Né? Isso aqui vai me dar que a probabilidade de cair o E2 vai ficar igual a 3 sobre 10. Eu tenho 3 elementos no P2 e eu tenho 10 elementos no meu espaço amostral. E por último, ele pede uma bola branca e uma bola preta no meu terceiro evento. Acho que você deve estar percebendo que eu tenho aqui B1, esses 6 aqui iniciais, né? Que é o B1, P1. Vou botar só assim, até você vai entender B2, P3. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho 6, né? Elementos que satisfazem isso. Então, a gente vai ter aqui a probabilidade do E3 vai ficar igual a 6 sobre 10. Tá? Então tem que tomar um cuidado se você tem o teu espaço amostral aqui dado por uma ênupla ou por um elemento simples. Agora vamos lá para algumas perguntas aqui que são interessantes. Olha, ele fala, a diferença no espaço amostral se as bolas forem retiradas uma de cada vez da caixa? Na verdade, há sim. Ele pergunta aqui no B, né? Vou botar aqui o A. Agora, no exemplo B aqui, há diferença sim. Se você for retirado uma de cada vez, importa a ordem. Então vou botar aqui, ó, nesse caso, o que a gente tem aqui de diferença? Eu vou ter aqui B1, P2, vai ficar diferente de P2, P1. A gente vai ter esse caso aqui. Então, eu vou ter que multiplicar o número de elementos do espaço amostral nesse caso vai ser o quê? Como cada um dos elementos do espaço amostral aqui anterior vai ser multiplicado por 2, porque eu vou ter aqui B1, P2 e P2, P1 como elementos do espaço amostral, a gente vai ter aqui que o número de elementos do espaço amostral não é mais 10, vai ficar 20. Tá? E agora, ele pede para você analisar se eu colocar agora com reposição. Ou seja, eu pego uma bola, sorteio, coloco essa bola de novo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Eu permito a possibilidade de ter B1, B1. Então, quantos vão ser? Além dos 20 que a gente já viu, eu tenho que colocar todas as possibilidades de repetição. Quantas possibilidades eu tenho? B1, B1, B2, B2, 2, e tenho P1, P1, P2, P2, P3, P3. Então eu tenho que adicionar 5 termos. Então, o total de casos vai ser 20 mais 5. Então a gente vai ter 25 possibilidades. Então, tem que tomar cuidado quando você lê o enunciado para pegar as informações corretas e passar para o papel. Senão você vai calcular as probabilidades todas erradas. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo sobre probabilidade. É um vídeo inicial, é só uma introdução sobre probabilidade. É o que a gente precisa aqui de base para a gente conseguir compreender de onde vêm as ideias de probabilidade. Tá? Obviamente, o assunto não se esgota aqui. Existe um mundo de coisas para se estudar em probabilidade. Você pode ficar estudando fazer até um doutorado em probabilidade, existe isso. Tá? Então, existe muita coisa aqui para frente. Mas o alicerce que você precisa para entender o que é probabilidade foi passado aqui na aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso aqui seja proveitoso para vocês, conseguirem aprender a teoria. E que não tenha sido um vídeo chato. Tá? Fica um abraço aí para todo mundo. E espero vê-los em breve aí numa outra ocasião. Valeu, pessoal.